Existe um momento em que Deus para de falar. Não porque Ele desistiu de você, mas porque você parou de escutar. E quando esse silêncio começa, poucos percebem até ser tarde demais. Padre Pio via isso acontecer com milhares de almas que passavam pelo confessionário. Pessoas que achavam que estavam bem espiritualmente, mas algo invisível estava morrendo dentro delas. Lentamente, silenciosamente. Como uma vela se apagando sem que ninguém perceba. Hoje vou te mostrar os sinais que Padre Pio reconhecia quando isso estava acontecendo com alguém. E você vai descobrir se está entre essas pessoas. Porque os sinais são claros, mas a maioria ignora até o momento em que já não consegue mais ouvir a voz que poderia salvá-la. Se você sente que precisa ouvir isso, escreva nos comentários agora: Espírito Santo renova minha alma. E fique até o final, porque vou te mostrar também como voltar. Porque enquanto você ainda sente esse incômodo, a porta ainda está aberta. Vamos começar. Eu sei que você não esperava encontrar um vídeo assim hoje. A maioria das pessoas prefere conteúdos sobre bênçãos, milagres, promessas que vão se cumprir. É mais confortável, é mais fácil de digerir. Mas os santos nunca tiveram medo de falar a verdade, mesmo quando ela queima. Padre Pio carregou os estigmas de Cristo no corpo durante 50 anos. Sangrava todos os dias. Sofria dores inenarráveis, mas ele dizia que a pior dor não era física. Era ver almas se afastando de Deus sem perceber. Era ver pessoas vivendo uma espiritualidade morta, mecânica, vazia, achando que estavam no caminho certo. O Espírito Santo não é uma força abstrata flutuando no ar. Ele é uma pessoa divina que habita em você desde o dia do seu batismo. Ele é aquele que te guia nas encruzilhadas da vida, que te fortalece quando a tentação parece irresistível, que te consola quando a dor é grande demais para suportar sozinho. Mas ele é gentil, nunca força, nunca invade, ele sussurra. E quando você ignora esses sussurros repetidas vezes, quando você fecha as cortinas da alma para não ver a luz que ele traz, algo terrível acontece. Ele se entristece. Entristecer o Espírito Santo não significa que ele te abandona de uma hora para outra. Significa que você começa a caminhar sem a bússola que deveria te orientar. E esse é um perigo real, porque sem essa orientação divina, você passa a achar que está indo bem quando, na verdade, está se perdendo. A vida espiritual não é sobre nunca cair. É sobre perceber quando você está caindo. E os 3 sinais que vou te mostrar agora são como alarmes de incêndio tocando na sua alma. Ignore-os por sua conta e risco. O primeiro sinal que Padre Pio reconhecia é quando você perde o incômodo interior com o pecado. E aqui está a armadilha. Não estou falando apenas de cometer pecados. Todos nós pecamos. A própria Escritura diz que o justo cai 7 vezes e se levanta. A queda faz parte da caminhada. O problema é quando você cai e não levanta mais. Quando você cai e começa a achar confortável ficar no chão. Quando aquilo que antes feria sua consciência agora se tornou parte da rotina. Lembra daquela sensação ruim que você sentia quando fazia algo errado? Aquele nó no estômago, aquele aperto no peito, aquela vozinha interior que te dizia que você tinha atravessado uma linha? Isso não era apenas culpa psicológica. Era o Espírito Santo te alertando, te chamando de volta. Mas quando você começa a perder essa sensibilidade, quando o pecado deixa de causar dor, é sinal de que algo grave está acontecendo. Você está normalizando aquilo que deveria te incomodar, e isso acontece devagar. Tão devagar que você nem percebe. Começa pequeno. Uma mentira que você conta para evitar um constrangimento. Um julgamento maldoso sobre alguém que você nem conhece direito. Uma palavra áspera jogada sem pensar. Uma injustiça que você testemunha e decide ignorar porque não é problema seu. No começo, você sente remorso. Você pede perdão a Deus. Promete não repetir. Mas com o tempo, essas coisas vão virando hábito. E aí vem a justificativa. Todo mundo mente de vez em quando. Eu só falei a verdade. Não tenho culpa se dói. Eu não sou obrigado a me meter na vida dos outros. Padre Pio recebia filas enormes de pessoas querendo se confessar. E ele tinha um dom de ler almas.
Conseguia ver quando alguém estava genuinamente arrependido ou apenas cumprindo o protocolo. E o que mais o entristecia era ver pessoas confessando os mesmos pecados há anos, sem verdadeiro desejo de mudança. Ele contava a história de um homem que vinha se confessar todo mês. Sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas desculpas. Até que um dia, Padre Pio olhou fundo nos olhos dele e disse: "Você não quer se livrar desses pecados. Você só quer se livrar da culpa." O homem ficou em choque, porque era exatamente isso. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você ainda reza, ainda vai à missa, ainda se considera uma pessoa de fé. Mas olhe com honestidade para dentro do seu coração. Existe algum pecado que você já acostumou a cometer? Alguma atitude que você sabe que desagrada a Deus, mas que você justifica como não tão grave? O Espírito Santo é pureza absoluta, santidade perfeita, verdade sem sombras. Quando ele habita em você, ele quer te transformar, quer te moldar à imagem de Cristo. Mas quando você resiste a essa transformação, quando você quer manter certas áreas da sua vida fora do alcance dele, aí começam os problemas. Você pode ir à igreja religiosamente todos os domingos, pode rezar seu terço todos os dias, pode até fazer trabalhos de caridade, mas se o seu coração não está sendo transformado, se você continua sendo a mesma pessoa de sempre nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas escolhas, então algo está muito errado. Práticas religiosas sem conversão interior são como tentar encher um balde furado. Por mais que você despeje água, ela escorre e não fica nada. O Espírito Santo não se impressiona com aparências. Ele vê através das máscaras que você usa. E quando ele vê um coração que não quer mais mudar, que se acomodou na mediocridade espiritual, ele se entristece profundamente. A desculpa do todo mundo faz é uma das mais perigosas, porque o Espírito Santo não te chamou para ser igual à multidão. Ele te chamou para ser santo, para ser sal que preserva, luz que ilumina, fermento que transforma. Quando você usa a maioria como parâmetro moral, você está silenciando a voz dele. E cada vez que você faz isso, essa voz fica mais fraca, mais distante, até que um dia você simplesmente não a ouve mais. Não porque ele parou de falar, mas porque você desenvolveu uma surdez espiritual. Se você está sentindo esse incômodo agora, não empurre para debaixo do tapete. Esse desconforto que você está sentindo é o Espírito Santo ainda tentando te alcançar, ainda te dando chance de voltar. Mas não ignore esse chamado, porque pode ser o último. O segundo sinal é mais sutil, mas igualmente devastador. É a resistência interior à oração verdadeira. E preste muita atenção aqui, porque é fácil se enganar. Não estou falando de não ter tempo para rezar. Não estou falando de cansaço físico no final de um dia exaustivo. Não estou falando de distrações ocasionais que acontecem com todo mundo. Estou falando de algo mais profundo, de uma rejeição que vem de dentro. É quando você tenta rezar e sente um peso, uma irritação inexplicável, uma vontade urgente de fazer qualquer outra coisa. Você até consegue começar a oração, mas sua mente dispara para 1000 direções. E não é falta de concentração, é fuga, fuga consciente. Padre Pio passava noites inteiras em oração. Às vezes não dormia porque estava intercedendo pelas almas, e ele fazia uma distinção clara entre oração mecânica e oração do coração. A oração mecânica é aquela decorada, repetida automaticamente, que você faz enquanto sua mente está em outro lugar completamente diferente. A oração do coração é outra coisa. É quando você se coloca diante de Deus vulnerável, exposto, sem máscaras. É quando você permite que Ele entre nas áreas mais escuras da sua vida. É quando você está disposto a ouvir o que Ele tem a te dizer, mesmo que doa. E é exatamente essa oração que você começa a evitar quando o Espírito Santo está triste com você. Porque essa oração confronta. Essa oração ilumina os cantos escuros que você preferiria manter na sombra. Essa oração te mostra o que você precisa mudar. E quando você não quer mudar, você foge dela instintivamente. Fica mais fácil rezar rápido, cumprir a obrigação e pronto. Um terço corrido antes de dormir.
Uma Ave-Maria apressada antes de sair de casa. Uma ida à missa onde você passa o tempo inteiro pensando nos problemas do trabalho, nas contas a pagar, nas conversas que teve durante a semana. Você está lá fisicamente, mas seu coração está a quilômetros de distância. E Deus percebe isso. Ele percebe cada vez que você se faz presente com o corpo, mas ausente com a alma. O Espírito Santo deseja intimidade com você. Ele quer que você confie nele o suficiente para abrir as portas trancadas do seu coração. Ele quer que você entregue seus medos, suas vergonhas, suas dores mais profundas. Mas quando você mantém essa distância, quando você trata a oração como obrigação burocrática, ele se entristece. Tinha uma mulher que procurou o Padre Pio desesperada. Dizia que rezava muito, conhecia todas as orações, participava de todos os grupos da paróquia, mas sentia um vazio enorme por dentro. Padre, eu rezo tanto, mas não sinto nada. Deus me abandonou? Padre Pio olhou para ela com ternura e perguntou: Você reza com Deus ou para Deus? Ela não entendeu a pergunta. Então ele explicou: Rezar para Deus é falar sozinha e achar que Ele está ouvindo. Rezar com Deus é conversar, escutar, construir uma relação verdadeira. Você está rezando, mas não está se relacionando. Aquilo transformou a vida daquela mulher, porque ela percebeu que tinha construído uma religiosidade de aparências. Sabia todas as palavras certas, todos os gestos corretos, mas não conhecia a pessoa de Deus. Não tinha intimidade com o Espírito Santo. Quando você ama alguém de verdade, você quer estar perto dessa pessoa. Você quer conversar, ouvir, compartilhar vida. A oração deveria ser assim. Um encontro amoroso entre você e Deus. Mas quando o Espírito Santo está triste, esse encontro vira obrigação, vira peso, vira algo que você faz porque sabe que deveria, não porque quer. O silêncio passa a te atormentar, porque é no silêncio que a voz de Deus se faz ouvir. E se você não quer ouvir o que Ele tem a te dizer sobre sua vida, você enche seus dias de barulho. Música constante nos fones de ouvido, televisão ligada só para fazer ruído, celular na mão toda hora. Qualquer coisa para não ter que ficar sozinho com seus pensamentos e com Deus. A pior solidão não é estar sozinho, é estar longe de Deus. E muitas pessoas vivem essa solidão espiritual terrível sem perceber. Elas estão cercadas de atividades religiosas, mas o coração está vazio. Elas falam com Deus, mas não escutam. Elas mantêm as aparências, mas por dentro estão morrendo de sede. Se você percebeu que sua oração está seca, árida, sem vida, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Quando foi a última vez que você realmente abriu seu coração para Deus? Quando foi a última vez que você rezou até sentir aquela paz que o mundo não pode dar? Quando foi a última vez que você chorou em oração? A aridez espiritual pode ser um teste de Deus, sim. Santa Teresa d'Ávila passou por isso. São João da Cruz escreveu sobre a noite escura da alma. Mas também pode ser um sinal de que você está resistindo à ação do Espírito Santo, de que você está mantendo portas fechadas que Ele quer abrir. Agora chegamos ao terceiro sinal, e este é, sem dúvida, o mais perigoso de todos. É a recusa consciente em mudar aquilo que você sabe que precisa mudar. Vou ser direto. Não estou falando de fraqueza humana. Não estou falando de cair e cair de novo enquanto você luta para se levantar. Isso faz parte da batalha espiritual, e Deus tem paciência infinita com quem luta de verdade. Estou falando de quando você sabe exatamente qual é o pecado que precisa abandonar, qual é o perdão que precisa conceder, qual é o vício que precisa cortar, qual é a atitude que precisa corrigir. Você sabe, com clareza absoluta, mas escolhe não fazer nada. Ninguém tem coragem de dizer não para Deus em voz alta, mas você diz não com suas atitudes, com seus adiamentos eternos, com suas desculpas criativas. Eu vou mudar, mas agora não é o momento certo. Ainda não estou preparado. Depois que isso ou aquilo acontecer, aí sim eu mudo de vida. Padre Pio era muito firme com esse tipo de atitude. Ele dizia que o Espírito Santo é infinitamente paciente, mas também infinitamente respeitoso da sua liberdade. Ele te chama uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes.
Ele te dá chance após chance após chance. Mas chega um momento em que ele respeita a sua decisão de não mudar. E quando isso acontece, algo terrível ocorre. Ele se cala. Não porque desistiu de você, mas porque não vai forçar sua vontade. E esse silêncio divino é devastador. Quando o Espírito Santo se cala, você perde o discernimento. Perde a proteção espiritual. Começa a tomar decisões baseadas apenas na sua própria percepção, nos seus próprios desejos, na sua própria lógica limitada. E o resultado disso é sempre o afastamento de Deus. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo confusas, angustiadas, perdidas, que tomam decisão errada atrás de decisão errada, que sentem um vazio que nada preenche? Não é porque Deus as abandonou, é porque elas ignoraram por tanto tempo os chamados do Espírito Santo que agora não conseguem mais ouvir sua voz. Você sabe qual é aquele pecado que está te impedindo de crescer. Você sabe qual é aquela atitude que está te afastando de Deus. Você sabe o que o Espírito Santo tem te pedido para mudar há meses, talvez anos. E você continua empurrando com a barriga. Talvez seja um relacionamento que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Talvez seja uma mágoa antiga que você cultiva como se fosse um troféu. Talvez seja um vício que você esconde dos outros, mas que está te destruindo por dentro. Talvez seja orgulho, egoísmo, materialismo, vaidade. Você sabe exatamente o que é. E toda vez que você escolhe continuar nesse caminho, toda vez que você justifica e adia, o Espírito Santo se entristece um pouco mais. Não porque ele não te ama, mas porque ele enxerga para onde esse caminho está te levando. E ele sabe que não pode te arrastar à força para a salvação. Você precisa escolher. Tinha um jovem que foi até Padre Pio. Disse que queria mudar de vida, largar certos vícios, se aproximar de Deus. Padre Pio olhou para ele e perguntou: "Você quer mudar ou quer querer mudar?" O rapaz ficou confuso. Qual a diferença? Querer mudar é decidir e agir. Querer mudar é ficar na intenção eterna, sem nunca dar o primeiro passo. Você está esperando o dia perfeito que nunca vai chegar. Está esperando sentir vontade. Mas a mudança verdadeira começa com uma decisão, não com um sentimento. Aquelas palavras foram como um soco no estômago do rapaz, porque ele percebeu que estava há anos querendo mudar, mas nunca realmente decidindo. Estava esperando que a mudança acontecesse magicamente, sem esforço da parte dele. A maior tragédia espiritual não é cair no pecado. É se acostumar com ele. É fazer as pazes com aquilo que deveria te incomodar. É perder a vontade de ser melhor. Porque quando isso acontece, a alma começa a morrer lentamente, como uma planta que não recebe mais água. Mas eu não trouxe você até aqui só para te mostrar os sinais de alerta. Trouxe também para te dizer que ainda existe esperança. Se você está sentindo esse peso no coração agora, se está reconhecendo esses sinais na sua vida, isso significa que o Espírito Santo ainda não desistiu de você. A tristeza do Espírito Santo não é punição. É um último chamado amoroso, um alerta de alguém que te ama demais para te deixar se perder em silêncio. E sempre que há consciência, há possibilidade de arrependimento. Sempre que há arrependimento, há misericórdia. Padre Pio repetia constantemente que não existe pecado grande demais para a misericórdia de Deus. O que existe é coração fechado que não quer se arrepender. Mas se o seu coração está sendo tocado agora, se você está sentindo esse incômodo, essa inquietação, isso é sinal de que a porta ainda está aberta. Antes de te mostrar o caminho de volta, preciso te fazer um pedido. Se este canal tem fortalecido sua fé, se esses vídeos têm te ajudado a crescer espiritualmente, nos ajude a continuar esta missão. Somos uma comunidade unida pelo amor aos ensinamentos de Padre Pio e dos santos. Deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem. E se você quer fazer parte disso de forma ainda mais próxima, torne-se membro do canal. Cada gesto seu nos fortalece e permite que alcancemos mais almas sedentas de verdade. Existem pessoas neste exato momento precisando desesperadamente de uma palavra de Deus. Você pode ser o instrumento para que essa palavra chegue até elas.
Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Agora vamos ao que realmente importa. Como você volta? Como você reconcilia seu coração com o Espírito Santo? Como você reabre as portas que fechou? O primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais libertador. Pare de se justificar. Pare de comparar seu pecado com o dos outros. Pare de procurar atenuantes. Olhe para sua vida com honestidade brutal, sem filtros, sem máscaras, só você diante de Deus. Padre Pio recomendava o exame de consciência diário, não para nos torturar com culpa, mas para não deixar que as feridas da alma infeccionem. Todo dia, antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que eu fiz hoje que entristeceu o Espírito Santo? Em que momento escolhi minha vontade ao invés da vontade de Deus? E quando você identificar essas coisas, não entre em desespero. O desespero nunca vem de Deus. Vem do inimigo que quer te fazer acreditar que não há mais solução. Mas sempre há solução. Sempre. Enquanto você respira, enquanto seu coração bate, há tempo de voltar para casa. O segundo passo é procurar o sacramento da confissão. Não aquela confissão protocolar, rápida, superficial, mas uma confissão verdadeira onde você coloca tudo diante de Deus, onde você reconhece seus erros com humildade genuína e arrependimento sincero. Padre Pio chamava a confissão de banho da alma. É o momento em que você se limpa de verdade, em que você volta a ser puro, renovado, restaurado. E é nesse momento que o Espírito Santo se alegra novamente, que ele volta a habitar em você com toda a plenitude, com toda a força. O terceiro passo é retomar a oração diária de coração aberto. Não a oração mecânica que você estava fazendo, mas aquela oração que você estava evitando. A oração do silêncio. A oração onde você se coloca vulnerável diante de Deus e deixa Ele falar com você. Pode ser que no começo seja árido. Pode ser que você sinta distração, cansaço, até irritação. Mas não desista. Ofereça esse sacrifício. O Espírito Santo não pede que você sinta emoções intensas toda vez que reza. Ele pede fidelidade, constância, um coração disposto mesmo quando não há sentimento. E aos poucos, conforme você vai sendo fiel, conforme vai abrindo espaço para ele agir, você vai perceber mudanças sutis. A paz que volta, a clareza nas decisões, a alegria espiritual que você pensava ter perdido para sempre. Porque o Espírito Santo estava ali o tempo todo, só esperando que você abrisse a porta. Recupere também a reverência pelo sagrado. Volte a tratar a missa como o mistério profundo que ela é. A Eucaristia como o milagre que acontece toda vez. Traga de volta para sua casa os sacramentais. Água benta, o terço rezado com atenção verdadeira, não só repetido no automático. A Bíblia aberta, lida, meditada. Mas, acima de tudo, decida mudar. Não amanhã, quando você estiver mais preparado. Não semana que vem, quando as coisas acalmarem. Agora, hoje, neste momento. Porque o Espírito Santo não exige perfeição imediata. Ele pede decisão sincera. Um coração que diz: Senhor, eu quero mudar. Sozinho eu não consigo, mas com a tua graça eu vou conseguir. E quando você toma essa decisão de verdade, quando você dá esse primeiro passo mesmo tremendo de medo, tudo começa a se transformar. O que parecia impossível começa a ficar possível. As tentações que pareciam invencíveis começam a perder força, porque você não está mais lutando sozinho. O Espírito Santo está lutando com você, dentro de você, através de você. Se este vídeo tocou fundo no seu coração, escreva nos comentários sua intenção de mudança. Pode ser algo simples como quero voltar para Deus, ou preciso da força do Espírito Santo, ou hoje recomeço. Coloque em palavras seu desejo sincero, porque quando você faz isso, quando dá esse passo de humildade, o céu inteiro se alegra. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por isso. Muitas almas estão se perdendo neste momento, não por maldade, não por ódio a Deus, mas por descuido, por normalização do pecado, por acomodação espiritual. Sua partilha pode ser o instrumento
que o Espírito Santo usa para despertar essa pessoa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Continuaremos trazendo os ensinamentos transformadores de Padre Pio, as mensagens profundas dos santos, a verdade que liberta e salva vidas. Você faz parte desta comunidade de fé que cresce e se fortalece a cada dia. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Reze, tenha esperança e não se preocupe. O Espírito Santo nunca desiste de você. Nunca. Ele pode estar triste, sim, mas ele está aí, do lado de fora da porta do seu coração, esperando pacientemente que você abra. E quando você abrir, ele entra com toda alegria, com toda força, com todo amor. Que hoje seja o dia da sua volta interior. O dia em que você decide parar de entristecer o Espírito Santo e começar a viver em plenitude com ele. Que ele, antes entristecido, encontre em você uma morada renovada, um coração humilde, uma alma cheia de amor verdadeiro. Padre Pio intercede por você neste exato momento, e nós também estamos rezando. Amém.